Olá, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações. Nós estamos estudando Poder Legislativo para a prova da Assembleia de Minas Gerais. Hoje eu vou trazer aqui um artigo que é simples, mas importante, porque traz conceitos importantes sobre as deliberações na Assembleia. E nós vamos falar sobre um tema que com certeza vai ter uma questão na sua prova: deputados estaduais, membros do nosso Poder Legislativo Estadual. Então vamos lá? Quem tem a apostila pode acompanhar pela apostila. Quem não tem já sabe, vai pegar esses artigos para ler, não é? Na Constituição Estadual e também no regimento interno da Assembleia, quando for o caso, para não perder questão, hein? Então, vamos lá no artigo 55 da Constituição Estadual. As deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por voto aberto. Cuidado aqui, é uma alteração que é de 2013, então pode ser cobrada. E salvo disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Vamos entender o que é isso, gente. São conceitos importantes. A maioria absoluta ou maioria de membros, nós já comentamos aqui na aula passada que é um número fixo. É calculada com base no número total de membros. Então, significa que nós temos que calcular aqui o próximo número inteiro depois da metade. Se a Assembleia Legislativa de Minas tem 77 deputados estaduais, sua maioria absoluta é sempre de 39, porque 77 por 2 dá 38,5, o próximo número inteiro é 39. Não fala assim, metade mais 1, porque 38,5 mais 1 dá 39,5, se você arredondar vai para 40, fica errado. É o próximo número inteiro depois da metade. Assim não tem erro. E maioria simples, relativa ou maioria dos presentes é um número sempre variável. Por quê? Porque é calculado com base na quantidade de presentes. Então, nós temos que ver a quantidade de deputados que compareceram. Então, se em uma sessão da Assembleia Legislativa de Minas compareceram 40 deputados, a maioria simples vai ser 21. 40 por 2, 20, próximo número inteiro, depois da metade, 21, não é? Então, o que a questão está nos falando? Que para iniciar uma votação na Assembleia, nós precisamos de pelo menos 39 deputados estaduais. Eles têm que estar presentes. E o quórum de votação, então, para aprovar uma lei, em regra, uma lei ordinária, eu preciso só da maioria simples, ou seja, da maioria dos presentes. Então, se para iniciar a deliberação a gente precisa de 39 deputados, com esses 39, para aprovar uma votação por maioria simples, eu só precisaria de 20 votos. Então, preciso que 39 compareçam e que 20 votem a favor. Tem espécies legislativas que vão requerer uma aprovação por um quórum diferenciado, tá? Então, uma lei ordinária por maioria simples, já uma lei complementar é por maioria absoluta, uma emenda são 3/5. Então, nós estamos falando em regra. Claro que podem existir situações com quórum de votação diferente, tá? Só estou dizendo a regra do artigo 55. É importante ressaltar que o voto secreto foi abolido na Assembleia Legislativa em Minas, com essa emenda de 2013. Na Constituição Federal ainda temos algumas situações excepcionais. A Constituição Estadual seguiu o princípio da publicidade, né, o voto aberto, para permitir a fiscalização pelo povo. O artigo 63, ele se refere às espécies legislativas do processo legislativo estadual. Isso aqui a gente vê em outro capítulo da apostila. Vocês vão estudar aí esse artigo, tem que decorar, nós já sabemos. E a votação nominal, ela é explicada lá no artigo 260 do Regimento Interno. O que é essa votação nominal? Artigo 260. Na votação nominal, os deputados manifestarão sua posição favorável ou contrária à aprovação da matéria ou votarão em branco, registrando sim, não ou em branco pelo sistema eletrônico de votos. Então, nós conseguimos saber qual foi a manifestação
daquele deputado. Concluída a votação, o presidente da Assembleia comunicará o resultado. Imediatamente após a votação, será encaminhado à mesa da Assembleia para que conste na ata dos trabalhos o relatório correspondente, que conterá os seguintes registros: a data e a hora em que se processou a votação, a matéria da votação, o resultado da votação, o nome dos deputados votantes, olha aí, nominal, discriminando-se os que votaram a favor, contra ou em branco, tá? Isso é votação nominal nos termos do regimento interno da Assembleia. Agora vamos aos deputados estaduais, são aqueles eleitos para exercer o poder legislativo em nosso nome, os nossos representantes, representantes do povo mineiro, não é? Os deputados estaduais, assim como os deputados federais, eles têm várias prerrogativas e também estão sujeitos a várias vedações. E a Constituição determina que as regras que estão na Constituição previstas para os deputados federais devem ser aplicadas também aos deputados estaduais. Então, muita coisa é copiada da Constituição Federal, como o parágrafo 1º do artigo 27, que prevê o seguinte: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Já sabemos que o mandato do deputado corresponde a uma legislatura, não é? Período de 4 anos. É importante mencionar sobre os subsídios do deputado estadual, que a Constituição prevê que ele vai ser fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele que é estabelecido para os deputados federais. Então, guardem isso: o subsídio dos deputados estaduais será de, no máximo, 75% daquele fixado para os deputados federais. Pode muito bem aparecer uma questão sobre isso na sua prova. Também gosto de deixar claro que deputados federais, deputados estaduais e senadores, bem como deputados distritais, têm imunidades materiais e formais, que nós veremos aqui. Já os vereadores, eles não possuem imunidade formal, eles só possuem imunidade material, e mesmo assim ela é circunscrita, é limitada à circunscrição do município onde ele atua, tá? O que prevê a Constituição Estadual sobre os deputados? Vamos lá no artigo 56. O deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. Não pode aparecer nada de diferente na questão, senão fica errado, como omissões, opiniões. Não, é só opiniões, palavras e votos. Estamos falando aqui de uma inviolabilidade ou imunidade material ou substancial que garante a independência, que garante a liberdade no exercício da função parlamentar. Então, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, o deputado tem essa proteção, essa inviolabilidade, para que ele não se sinta pressionado, coagido, não é? Para que ele tenha liberdade de expressão, liberdade de fala, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal. Acontece, gente, que para ele receber essa proteção, para ele estar imune, para ele gozar da imunidade parlamentar, que é garantida desde a posse, importante, tem que ter aqui uma relação com o exercício da função parlamentar. Então, não é sempre que ele vai estar protegido. Já apareceu muito em provas, eles trazem alguns casos concretos, te dizendo que o deputado estava lá no seu prédio em uma reunião de condomínio e ele proferiu ali uma ofensa a alguém ou praticou um crime de calúnia, né? Uma difamação no prédio dele, no restaurante, no clube. São momentos privados de lazer que nada tem a ver com o exercício da função parlamentar. Nesses casos, ele responde normalmente. Ele não irá responder quando ele está ali discursando, quando ele está na tribuna, quando ele está defendendo um projeto de lei, né? Naquele momento ele está protegido, porque ele está exercendo a sua função.
Percebem a diferença? Então, pode muito bem aparecer na sua prova um caso concreto trazendo essa situação e a banca perguntar se ele estaria ou não protegido por essa inviolabilidade, tá? Então, cuidado com isso. E lembrando que essa inviolabilidade não pode servir como justificativa para a prática de crimes, como justificativa para ataques à democracia, para violação de direitos fundamentais. Esse é o entendimento do Supremo. Então, ele tem que ter aqui parcimônia, né? Tem que haver proporcionalidade. O parágrafo 1º prevê que o deputado, desde a expedição do diploma, então, olha só, imunidade material desde a posse. A imunidade formal, que está relacionado aqui a processo, a prisão, essas imunidades formais é desde a expedição do diploma, que é um ato anterior à posse. Ele será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça. Então, a partir do parágrafo 1º, nós temos imunidades do tipo formal, referentes a questões processuais e à prisão. A primeira que aparece aqui é chamada de foro por prerrogativa de função. Esse é o termo técnico, é o termo correto. Não fala em foro privilegiado, tá? Além de errado, demonstra ignorância, é um termo incorreto. Não tem privilégio nenhum aqui, ele tem um foro distinto, né, por causa da função que exerce, ele não vai ser julgado por um juiz em primeiro grau, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. A expedição do diploma é um ato praticado pela Justiça Eleitoral antes da posse para dizer que está tudo ok com aquele candidato, que ele está pronto para tomar posse. Em 2022, eles foram diplomados no dia 19 de dezembro e tomarão posse em fevereiro. O Supremo alterou a sua jurisprudência, isso aqui é importante ressaltar, por mais que não seja um perfil de banca que cobre jurisprudência, o Supremo mudou o seu entendimento para restringir o foro por prerrogativa de função apenas às questões relacionadas ao exercício do mandato. Então, se o deputado praticar um crime que nada tem a ver com o exercício do mandato, ele não será julgado pelo TJ, tá? Aí vai seguir a competência normal, que é prevista para qualquer um de nós. Então, se é um crime de natureza pessoal ligado à sua vida privada, não terá foro por prerrogativa de função. Aí eu coloquei um exemplo aqui bem exagerado para vocês se lembrarem. Um deputado se envolveu em uma briga de bar, ciúme da esposa, veio a matar alguém. Ele praticou um homicídio doloso. Só que ele não vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Júri, como seria qualquer pessoa, porque é um crime que não tem relação com o exercício da função, ok? Aí, atenção, aqui é uma distinção. Os deputados estaduais serão julgados, no caso de crime comum relacionado à função, pelo TJ. No caso de crime de responsabilidade, pela Assembleia Legislativa de Minas, certo? No parágrafo 2º, o deputado não pode, desde a expedição do diploma, ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Não é só flagrante, não é só crime inafiançável. As duas coisas juntas. Flagrante mais crime inafiançável, tá? Então, a questão tem que te dizer que é uma situação de flagrante de um crime inafiançável. Só nessa hipótese ele poderá ser preso. Se ele for preso, o que vai acontecer? Está lá no parágrafo 3º. Os autos de prisão serão remetidos dentro de 24 horas, guardem esse prazo, para a Assembleia Legislativa. E a Assembleia vai decidir pela maioria de membros se ele deve ou não continuar preso. Vai resolver sobre a prisão. Percebam que o quórum de votação é maioria absoluta, maioria dos membros, tá? E cuidado com o material desatualizado, porque essa votação não é mais por voto secreto. Aí o parágrafo 4º prevê que se houver uma denúncia contra o deputado, se for recebida uma denúncia contra o deputado por crime ocorrido depois da diplomação, então ele já tinha sido diplomado, praticou um crime, quem vai processá-lo é o Tribunal de Justiça, lembrando que é crime relacionado à função.
O Tribunal de Justiça vai dar ciência à Assembleia Legislativa de que recebeu uma denúncia contra o deputado e, por iniciativa política de partido nela representado e voto da maioria dos membros, maioria absoluta, a Assembleia pode, até a decisão final do processo, sustar o andamento da ação, pedir ao TJ para suspender o andamento daquela ação. Gente, se isso acontecer, se a ação ficar suspensa, o prazo prescricional também ficará suspenso. Então, vejam aqui, ó, parágrafos 5º e 6º. O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa. Então, o partido vai fazer o pedido, né, de sustação e o plenário vai analisar. E a sustação do processo, se os deputados, por maioria absoluta, decidirem pedir a sustação, vai suspender a prescrição enquanto durar o mandato, porque senão nós teríamos impunidade, não é? O prazo da prescrição não pode correr, tem que ficar suspenso enquanto durar o mandato. Depois de terminar o mandato, volta a correr o prazo normalmente. Isso já foi cobrado em prova. Prevê o parágrafo 7º que o deputado não será obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre a pessoa que a ele confiou ou dele recebeu essa informação. Então, é mais uma prerrogativa que ele tem, né? Garantir o sigilo da fonte. Ele não é obrigado a guardar esse sigilo, mas também ele não será obrigado, né? Ele não é impedido de testemunhar, mas ele tem esse direito. E o parágrafo 8º repete o que nós já vimos: aplicam-se aos deputados as regras da Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Lembrando que os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Nós estudamos lá em TGE os sistemas eleitorais, não é? Então, temos basicamente sistema majoritário proporcional, e os nossos deputados estaduais são eleitos pelo sistema proporcional. Então, especialmente essa parte aqui, vocês vão ler os demais artigos daí na Constituição, não vou conseguir explicar essa matéria toda, mas essa parte das imunidades acho muito relevante. Todo o texto dos deputados é relevante, né? Mas acho que nós teremos questões sobre imunidades. Fiquem atentos, tá? Deixa aí a sua curtida, curta o vídeo, deixe o seu comentário. Vamos ver se ainda conseguirei gravar mais aulas para vocês, mas conseguindo, vou retomar aqui pontos do Poder Legislativo e do processo legislativo, tá bom? Então, vamos tentar aí, #aula13, compartilhem com quem também está estudando, ajudem um concurseiro. Grande beijo para vocês, até a próxima.